Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com um resumo e os segredos das técnicas da metodologia Trend Follower Expert, dia 14 de 12 de 2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Então pessoal, para você receber um vídeo inédito de 15 minutos com resumo dos segredos e da comprovação de nossa estratégia, você se cadastra por este link ou pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Então pessoal, a gente teve aí o mercado abrindo com tendência de alta no gráfico de 5 minutos, o preço abriu acima da média 8,9, certo? Onde a média 8,9 é comprovado, ela determina a tendência do mercado, e se o preço está acima dela, indica a tendência de alta, com pressão de compra significativa, então pode fazer grandes tendências de alta como aconteceu hoje. Porém, nossa entrada operacional é na média exponencial 21, onde o preço na tendência de alta, quando corrige, encontra suporte na média 21 ou na própria 8,9. Só que nós tivemos uma entrada operacional aqui nos 5 minutos, nesse martelo, certo? Porém, o risco da operação aqui estava maior, a gente entrou pelo minuto com risco menor. Um pouquinho menor só, certo? Que, consequentemente, gerou uma pequena alavancagem apenas. Então, a gente tem no 1 minuto, que é uma escala diferente dos 5 minutos, com médias móveis diferentes. Temos a 8,9, que é a 21 do gráfico de 5 minutos. Só que no 1 minuto nós usamos a 8,9, que ocupa a mesma posição. Então nós tivemos aqui um padrão de candle Arami de alta. E depois fez um martelo que rompeu a mínima desse segundo candle que fez o Arami de alta. Então descaracterizaria o sinal desse candle amarelo e passamos a considerar este candle que é quase um martelo, certo? Apesar da sombra superior dele ser um pouquinho grande. 1 centavo acima da máxima desse martelo, a gente entrou na operação. E 1 centavo abaixo da mínima desse maroboso, que é o sinal do Trade System, para ponto de stop loss. Colocamos 1 centavo abaixo da mínima, o stop loss. A alavancagem inteligente me permitiu alavancar até apenas 2.900 ações. Meu capital total para este preço corresponde a 2.700 ações. E a alavancagem foi feita então até 2.900 ações. Ok? O manejo de risco inteligente foi aplicado com o manejo de risco veloz em conjunto, ou seja, em questão de 2 segundos foi preenchido as boletas e executado, e neste caso deu para entrar com o start de compra. Se o start de compra falhasse ou se não desse tempo, a gente tem uma técnica poderosa no manejo de risco veloz que nós ensinamos no DVD. Então, após você fazer os DVDs Trader Profissional Avançado, você ficará apto em usar essas técnicas de contingências das boletas para quando o start de compra falhar ou não der tempo, você entra no mercado. E existem muitos detalhes, não é fazer de qualquer jeito. Então é uma técnica comprovada pela prática. Então fizemos a entrada operacional e a partir daqui nosso objetivo é proteger o lucro à medida que o preço vai fazendo a tendência nos fundos confirmados do pivô. Tivemos um pivô aqui, um fundo confirmado aqui, protegemos o lucro aqui. Protegemos o lucro nesse segundo pivô, tá? Fez um pivô aqui e o preço voltou e nos estopou, certo? Saímos então, entramos 39,17, saída 39,33, lucro aí de 0,46%, certo? Lembrando que a variação chegou até 0,70, nosso alvo é 1%, por que 1%? Estatisticamente, o preço quando bate na 8,9 pelo nosso Trade System ou pela 377, ele tende aí a 1% ou um pouquinho mais, depois volta tudo. Tende aí a 1,10, 1,20 mais 1%, então eu caio fora. É a minha saída estratégica de acordo com essa estatística para o Day Trade no 1 minuto. E nos 5 minutos também. Certo? Então, essa foi a operação do dia, terminamos positivo. Tive um ganho bom, então não preciso operar novamente. Inclusive, aqui já é 1,12. Não chegou também a dar um sinal de compra aqui, embora tenha feito uma pinça de fundo aqui. Também rompeu o suporte dessa pinça de fundo e aqui chegou a dar um sinal de compra. Mas eu não vou entrar, ponto final, porque eu já lucrei. Tenho 3 tentativas por dia e eu faço, quando eu acerto a primeira, eu paro de operar. Se eu ganhei bem agora, então eu não vou operar mais. O livro Axiomas de Zurique. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Um livro que foi lançado sobre chamado Axiomas de Zurique diz erroneamente
sai o mais cedo que puder dos trades. Totalmente errado. Com imóveis, tudo bem. Com imóveis, pessoal, tudo bem. Mas veja, eu vou mostrar aqui a planilha para vocês. Veja aqui, nesse período aqui, que foi na primeira semana de dezembro, eu perdi um monte de vezes. Mas quando eu perco muito pouco. Quando eu ganho muito bem. Utilizando a técnica de alavancagem inteligente, que me permite alavancar sem aumentar o risco. Que necessita, inclusive, de técnicas de análise técnica, onde pelo gráfico você consegue, com a análise fractal, antecipar os sinais do gráfico superior. Então, envolve análise técnica ou manejo de risco também, não é só cálculo. Então, existe também técnicas de análise técnica sendo aplicadas que tem base científica também na teoria FI e na teoria fractal. Então, eu perdi várias vezes aqui, só que perdi pouquinho. Porém, se eu faço o que o livro do Axiomas de Zurich diz, quando você tiver um lucro pequeno, cai fora logo e faça isso em todas as operações. É isso que o livro de Axiomas de Zurich, muito famoso, diz. Se eu tivesse saído nessa operação que deu 2,15%, inclusive está lá no nosso site, você vem aqui no nosso site, você vai ter aqui, clica em Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado e você vai ter aqui a videoaula fantástica, inclusive de 2,15%. Se eu tivesse saído, sei lá, quando deu 0,30%, eu teria saído aqui. Com certeza estaria negativo e estaria bem negativo hoje. Então, é uma grande mentira o que o livro Axiomas de Zurich diz. Existem coisas que o livro Axiomas de Zurich diz que tá certo e essa daí totalmente errada. Então, o trader profissional é comprovado, pessoal. Os grandes traders, George Soros, por exemplo, ele é investidor também, mas ele é trader também no mercado Forex. Ele opera a tendência. Quando ele quebrou o Banco da Inglaterra, ele operou a tendência de baixo e maximizou o lucro até o final. Ele não zerou o mais cedo possível, ele ficou até o final da tendência. Então você deve desenvolver uma estratégia operacional que maximize os lucros na tendência, ficando até o final, certo? No day trade o meu alvo é 1% por questões estatísticas, mas no position trade e swing trade nós ensinamos técnicas secretas no nosso Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado para você ir até o final da tendência, maximizar lucros mesmos. Então você no longo prazo ganha muito dinheiro, tá? No curto prazo você vai ter perdas inevitavelmente. Talvez você tenha sorte, pegue um período quando você começar que vai dar as operações corretas, mas geralmente você talvez no começo você fique perdendo durante alguns meses e fique negativo ou muito pouco positivo, porém no longo prazo, quando você acertar as grandes tendências e ficar até o final, maximizando lucros, ou seja, sendo ganancioso mesmo e maximizando o máximo que você puder na tendência, tá? E dessa forma você vai terminar positivo. Então, muita gente diz, você não tem que ser ganancioso no mercado financeiro. Muito pelo contrário. Você tem que maximizar retornos e desenvolver uma estratégia que seja comprovada, é claro, para você ficar até o máximo, maximizar o máximo de retornos, porque a probabilidade no mercado financeiro é de você ter essas perdas aqui. Tá? Mas as perdas, você deve ter um gerenciamento de risco na sua estratégia que tenha perdas pequenas, e quando você ganha, né, você ganha muito, igual nessa operação aqui, perdendo menos de 0,3% ou 0,3% em algumas operações, e de repente eu acerto uma que eu acerto 2%. Então eu recupero tudo e ainda fico com lucro, certo? É assim que funciona no mercado. Os grandes traders profissionais, é comprovado, pessoal, eles têm esse tipo de vida que eu tenho aqui também, certo? Então se alguém só mostra lucro para você, duvide dele, porque os grandes milionários aí que são especuladores profissionais, eles perdem a maioria do tempo, porém perdem mixarias e quando ganham fortunas, porque eles maximizam retornos. A estratégia operacional deles é gananciosa no sentido de maximizar retornos, porém foi testado na prática. Então, pessoal, como você já sabe, o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado, 13 horas de treinamento, você possui o mesmo modelo, tanto emocional e de atitudes e comportamental, e estratégico de George Soros e Warren Buffett. Todo mundo sabe que devemos ser modelos dos grandes vencedores. Eu desenvolvi minha estratégia de acordo com meus grandes mestres do mercado financeiro. Embora eu nunca tenha falado com eles, eu li muito sobre eles e pesquisei muito sobre eles. São George Soros e Warren Buffett, certo? E a nossa estratégia que nós vendemos, que é comprovada na prática, mais de 6 anos testado, comprovado, temos aí
é a técnica para seguir tendência e maximizar lucros no position trading e o gerenciamento de risco ideal, tá? Porque existem muitas pessoas que vendem cursos que eles mostram o gráfico tudo bonito e fazendo lucros no gráfico em videoaulas ou em exemplos no próprio site. Só que não é só o gráfico, existe o gerenciamento de risco, existe a alavancagem inteligente, existe quantidade de ativos que você pode operar que afeta o manejo de risco, existe frequência operacional que comprovadamente afeta o manejo de risco sim, e muitas escolas não falam sobre isso, só fazem o manejo de risco e mandam o pessoal operar o dia inteiro, toda hora, sempre com todos os ativos da bolsa. Não é assim, é muito provável que as pessoas quebrem assim. Tá? Então eu quase quebrei no passado porque eu achava isso, mas foi bom eu ter perdido porque eu estudei o curso de outras escolas e consequentemente eu aprendi que aquilo estava errado e eu desenvolvi essa estratégia e depois de 6 anos eu decidi lançar os DVDs. Nós também temos brindes para quem compra o curso Trader Profissional Avançado, que é o curso Reversion Profits para Forex com a melhor estratégia operacional para saída operacional com divergências com a Profit Line e o All Line, que compõe o indicador Reversion Profits, totalmente grátis, e o curso Expert Day Trade Swing Trade, que desmiuça plenamente a técnica de alavancagem inteligente e manejo de risco inteligente, manejo de risco veloz. E também você ganha gratuitamente vários MP3 com mensagens subliminares para você se reprogramar com os comportamentos, crenças e atitudes de George Soros e Warren Buffett e dos traders profissionais para ter frieza e calculismo na execução das operações enquanto você está operando. Ou seja, você opera, faz outra coisa e as mensagens subliminares programam o seu inconsciente para você ter o comportamento de trader profissional, e você terá, porque no nosso curso nós comprovamos as mensagens subliminares funcionam. Bom, pessoal, então nossa videoaula acabou por hoje, espero que tenham gostado. Agradeço o feedback do pessoal que vem mandando e-mail para mim agradecendo. Mesmo que não tenham comprado o curso, vocês não precisam comprar o curso Trader Profissional Avançado, apesar das videoaulas que vocês têm me dito que realmente tem qualidade, que vocês estão aprendendo bem com as videoaulas. Vocês não precisam comprar o kit 11 DVDs Trader Profissional, mesmo vocês sabendo que vai levar vocês a ter uma eficácia muito mais poderosa no mercado de capitais. Você pode comprar ou não. Isso é uma decisão que você pode tomar a qualquer momento. Bom, pessoal, então muito obrigado. Até mais.